responsável. São 7h37, linha direta, jornalismo com responsabilidade. Como nós anunciamos dentro do nosso programa, uma entrevista com o deputado federal Almeida Lima, que tem realmente uma missão muito importante a cumprir. É presidente da comissão que vai fazer a reforma política. E eu vou cumprimentá-lo e vamos conversar sobre este e outros assuntos. Deputado, bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura. É um enorme prazer retornar a esta emissora, a esse estúdio, para lhe conceder essa entrevista e me colocar à disposição de toda a sua grandiosa audiência. Mais uma comissão polêmica que você está assumindo, hein, deputado? Sem dúvida, uma comissão extremamente importante, sobretudo porque a população brasileira já vem reclamando de há muito tempo uma reforma no sistema eleitoral, na legislação eleitoral brasileira, para que, sobretudo, na minha visão, o povo seja respeitado, seja ouvido, né? Respeite-se aquele princípio de que o poder emana do povo. Portanto, o processo eleitoral precisa ter em vista, sobretudo, exatamente aquele que detém o poder, que é o povo. E as normas eleitorais, como se encontram hoje, lamentavelmente, não atendem a essa legitimidade que o processo eleitoral exige. São quantos dias que a comissão tem para apresentar os primeiros resultados? Esta é uma comissão que tem o prazo de até 6 meses para a apresentação de uma proposta de reforma eleitoral. É evidente que, em princípio, pode-se achar que isso é um prazo longo, mas ela precisa levar em consideração que o nosso Código Eleitoral é um código, acredito, que tem bem mais de 200 artigos, algo em torno de 300 artigos. Ele é de 1965, ainda da ditadura militar, e se transformou numa colcha de retalhos. E nós defendemos uma reforma profunda e bem ampla, exatamente por entender que os institutos usados hoje na legislação eleitoral estão defasados, caducos, não correspondem à expectativa, não atende sequer à vontade do eleitor, que muitas das vezes é colocada em último plano. E é preciso que a população tome cuidado, participe deste grande debate que eu acredito, e é a nossa proposta, vai se travar em todo o Brasil, para que as mudanças venham para melhorar e não para piorar. E melhorar, eu considero ampliar, digamos, o respeito e a atenção à vontade do povo. O que hoje, pela legislação eleitoral, em vários de seus capítulos, não atende. São quantos membros da comissão? São 40 membros efetivos e 40 suplentes. É muita gente. Ou seja, a Câmara Federal somos 513 deputados, uma comissão com 40 membros, exatamente para atender a todos os partidos, a todas as representações. É uma comissão realmente maiúscula, idêntica a essa nós temos só a comissão mista do orçamento da União, aquela que eu tive a oportunidade também de presidir. É extremamente representativa, todos os partidos estão presentes, todas as tendências do pensamento estão presentes, e eu acredito que um bom trabalho poderá ser feito e com certeza será feito. Olha, Sergipe, mais uma vez, está despontando, viu? Porque não é qualquer um que é guindado a presidir uma comissão desse porte, não é? E você chega na Câmara com o primeiro mandato. É evidente que eu já estive durante 8 anos como senador. Mas na Câmara você tem parlamentares até de 11 mandatos. Então, muitos parlamentares com 9, 8, 7, 6, 5 mandatos, 4 mandatos, e é preciso que se leve em consideração que este é o meu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. É evidente que já tenho um conhecimento do Congresso Nacional pela minha atuação, pelo trabalho que sempre desenvolvi. Portanto, chego na Câmara
E o meu partido entende que eu devia presidir esta comissão. É uma comissão importante, é uma comissão que precisa percorrer o país, precisa ouvir a sociedade. Muita dor de cabeça também. Não tem a menor dúvida, porque vai modificar, não é? A legislação política no meio de políticos, Jairo, é exatamente complicado. É complicado. Porque todos têm, digamos, uma reforma eleitoral própria na sua cabeça, uma sugestão. E a partir daí você tem que gerar consensos, matérias consensuais para uma pequena parte, né, onde não haja convergência, ser objeto de deliberação de plenário, não só da comissão, mas posteriormente do plenário da Câmara. O que nós não podemos, neste momento, é levar para a sociedade, em mais um outro momento, a desculpa de que não foi possível gerar uma reforma e continuar com este entulho, inclusive autoritário, que aí se encontra. Deputado, nós temos aqui alguns pontos, gostaria de saber, e a gente já sabe alguma coisa, porque o senhor tem entrevistas, tem dado sobre a reforma política. O voto distrital é um ponto polêmico? Olha, é sim, e eu acho que o ponto alto da reforma vai estar exatamente na definição do sistema eleitoral. Atualmente, ele é caracterizado pela eleição no parlamento, para o parlamento, vereador, deputado estadual e federal, pelo sistema proporcional de votos, com direito à coligação. É evidente que este é um sistema que eu acredito teremos consenso para acabar. E aí há sugestões de voto majoritário na circunscrição, voto distrital misto e a lista fechada pré-ordenada. É evidente que gera-se uma polêmica, não para acabar com o voto proporcional, que este é uma excrescência, mas não há consenso para a escolha daquele que deve prevalecer. Porque, como todos sabem, o sistema proporcional é aquele que estabelece os coeficientes eleitoral e partidário. O voto é dado ao candidato, mas no final considera-se primeiro eleito um número X pelo coeficiente partidário, aquele partido que, somados os votos dados à legenda e a todos os candidatos daquele partido ou da coligação de partidos, e define-se primeiro, por exemplo, numa Assembleia Legislativa como a de Sergipe, de 24 cadeiras, verifica-se primeiro qual o partido, se saiu sozinho, ou qual a coligação que recebeu, por exemplo, conquistou 8 cadeiras, qual a outra que conquistou, vê o número que conquistou, 6 cadeiras, a outra que conquistou 5 e 6, 11, com 8, 19 para 24, exatamente, mais 5. Pois bem, e aí vai-se, e dentro do partido, o partido, a coligação que escolheu 8, indica os 8 mais votados. São considerados eleitos os 8 mais votados naquela legenda. Pois bem, qual é a grande distorção? É que você não atende no todo a vontade do eleitor. Digamos aí o caso Tiririca, mais conhecido no país hoje. Candidato que teve muitos votos, eu nunca critiquei, acho isso legítimo, o povo desejou eleger, elegeu, só que aquele que votou em Tiririca quis eleger Tiririca e não eleger Tiririca e com ele mais 3, 4 ou 5 por causa da legenda. Como Tiririca teve mais de 1 milhão de votos, tem gente aí com 1.000, 2.000 votos que se elegeu na sombra dos votos de Tiririca, enquanto que em outro partido o cidadão teve 50.000 votos e ficou de fora. Ora, isto não é respeitar a vontade do povo. A Constituição diz: o poder emana do povo.
Agora você vai tirar a quantidade desse pessoal que muda de partido, porque aquele partido pequeno dá condição dele ser deputado. Aí vai ter uma briga muito feia, né? Não, porque o que eu acho é que seja prejudicado quem for. O que não pode ser prejudicado é o povo. Perfeito. Ora, nós tivemos aqui em Sergipe, somos 8 deputados federais. Nesta eleição, coincidentemente, os 8 eleitos, considerados eleitos, foram os 8 mais votados. Mas já tivemos aqui uma eleição onde o atual ministro, Carlos Brito, tinha chegado a ser o segundo mais votado e não foi considerado eleito. Eu, por exemplo, já fui considerado primeiro suplente em 1986 para deputado estadual, com mais votos do que 8 deputados que foram para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos aqui casos como o de Pedrinho Valadares, que teve muito mais votos para deputado federal e ficou do lado de fora. Ora, qual é a vontade do povo? A vontade é de eleger aqueles, consequentemente, que teve o maior número de votos. Tem consenso isso aí? Esse ponto aí vai ter consenso? Para acabar com o voto proporcional, sim. Mas existem 4 propostas de alternativa. Aqui eu defendo exatamente a do voto majoritário na circunscrição. A eleição é estadual. Qual é a circunscrição? O território de Sergipe. Então, para deputado federal, os 8 mais votados, respeita-se, portanto, a vontade do eleitor, porque o eleitor vota, o candidato tem os votos, e inventam lá uma fórmula matemática e elege-se um outro que teve menos votos. Como é que uma população, digamos, de 50 mil pessoas, na democracia, tem menos valor do que um grupo de 10 mil pessoas, de 15 mil pessoas? Então, aqui eu defendo é o voto majoritário na circunscrição, como é para prefeito, governador, presidente e senador. Eu acho que isso aí vai para o plenário discutir, né? Sim. Não vai ser no âmbito da comissão somente, que é muito polêmico, né? Não, isso sai uma proposta da comissão para o plenário. Então, uma proposta, Jário, é exatamente essa, a do voto majoritário. Os 24 deputados estaduais mais bem votados são os eleitos. Ocupa as cadeiras. Tem nada a ver de coeficiente eleitoral nem coeficiente partidário. Bom, qual é a outra proposta? É a do voto distrital. Por exemplo, Sergipe são 8 federais. Divide-se o estado em 8 distritos, 8 regiões, levando-se em consideração o número de um equilíbrio no número de eleitores entre as 8 regiões, 8 distritos. E lá dentro de cada um dos distritos, você faz uma eleição majoritária. Ou seja, os candidatos têm que ser daquele distrito, com domicílio, residência, e lá você disputa o mandato de deputado federal. Divide o estado em 24 distritos para efeito de deputado estadual, 8 para efeito de deputado federal. O que é que eu critico isso aí? É que você minimiza, você... Tira a liberdade do eleitor. Você desqualifica o processo eleitoral e você vai estar mandando para Brasília, por exemplo, um vereador graduado. Por exemplo, a pessoa quer votar em Almeida Lima, mora em Tobias Barreto, mas o distrito de Almeida é pro lado de cá, do lado de baixo de São Francisco, então não pode votar. Não pode votar. Então acho que discrimina. Aí eu chego em Brasília, eu não serei um deputado federal... Do Estado. Do Estado. É do distrito. É um deputado federal do distrito. Ora, vereador eu já tenho. É verdade. Eu já tenho prefeito. Quer dizer, isto é, na verdade, uma proposta que você diminui exatamente a importância que o parlamentar tem para defender os interesses. Ora, ele vai tratar em Brasília de uma questão municipal só, exclusivamente, quando, na verdade, eu tenho que defender em Brasília todos os interesses do meu estado e não apenas lá daquele município. Nós temos, nesse caso do voto distrital, um exemplo clássico mundial que depõe contra essa fórmula, acontecida na Inglaterra. Nós sabemos, para mim, por exemplo,
o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês que enfrentou Hitler, Mussolini na Segunda Guerra Mundial, para mim, o maior estadista do século XX no mundo. Ele, para mim, foi a maior liderança, inclusive maior do que a dos outros países, lógico, e sobretudo os Estados Unidos. Que foi ele quem enfrentou desde o início. Pois bem, ele era primeiro-ministro, escolhido como primeiro-ministro no parlamento. Ele foi eleito parlamentar por um distrito inglês, lá por uma região reduzidíssima. Pois bem, terminou a guerra, ele retornou ao distrito para enfrentar a eleição e perdeu. Sim, mas ele não tratou, durante aquele período todo da guerra, das questões daquele município. Olha, ele salvou o mundo. Ele deu a contribuição mais decisiva para salvar o mundo, para salvar a Europa. E perdeu a guerra interna. Para salvar a Inglaterra. E não foi reconhecido no seu distrito. Por quê? Porque exatamente era o trabalho que ele deveria fazer, né, o do dia a dia, que é feito grandiosamente pelo vereador e pelo prefeito. Então, esse é um sistema equivocado. Agora, existe um terceiro mais equivocado ainda, que chega a ser inclusive inconstitucional, que é a história da lista, onde você não dá mais o direito ao povo de votar no candidato. Isso aí é preciso denunciar, e há necessidade de uma participação popular efetiva, que é o voto em lista fechada. Ou seja, o povo não vai mais votar no candidato a vereador A ou B, no deputado A ou B. O povo vai dar um voto no partido e não escolhe mais o seu candidato. E isto eu considero, inclusive, uma agressão, um desrespeito à vontade do povo. Pois bem, hoje o povo elege o representante. Quem vai eleger o representante, se isto for aprovado, é o partido. Porque o partido é quem escolhe, antes da eleição, os seus candidatos. Isso já se faz hoje. Mas ele escolhe e estabelece uma lista pré-ordenada, fechada, onde ele coloca assim: bom, digamos que o partido só eleja, dos 24 deputados estaduais, vai eleger 6. Vai preencher 6 vagas. Quais serão os 6? Aquele que o partido, por antecipação, nas convenções, ao fazer a sua lista de candidatos, ele colocou: José é o 1. Bom, aquele já está eleito. 6. Sim, porque o partido vai eleger pelo menos um, aquele ali já está eleito. Ou seja, o cidadão já está eleito antes da eleição. O número 2 vai ser Maria. O 3, João. O 6. O 6. Aí você tem uma lista de 15, 18 do partido. Se o partido eleger 5, serão os 5 primeiros que estão na lista. Se eleger só 3, serão os 3 primeiros. Mas isso aí está descartado ou ainda está em discussão isso aí? Olha, isso está em discussão, mas eu acredito que a sociedade brasileira não vai aceitar. E qual é o quarto aí? Você falou em 4 pontos. Porque tem o distrital misto. Que é uma combinação do majoritário, metade das cadeiras pelo sistema majoritário. Você pode, em qualquer lugar do estado, votar em qualquer um dos candidatos, e a outra metade, o sistema distrital, a que eu me referi. Mas esse aí tem receptividade? Não acredito. Então o primeiro é que é mais... Eu acredito que é o primeiro, porque o primeiro é aquela coisa mais simples, e é o que o povo vai entender, e é o que o povo participa. Eleito foi aquele que recebeu o maior número de votos. Mais democrático. Sim, mas não tem. Eu não vejo lógica em nenhum outro. Quer dizer, a lógica é exatamente aquela: quem tem voto se elege. Será eleito. Se elege. Também outro ponto polêmico, nós estamos conversando com o deputado federal Almeida Lima, que é o presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara. Deputado Almeida Lima, suplente de senador, o senhor é contra ou a favor da manutenção? Eu sou contra a manutenção. A manutenção. Eu sempre tive a posição contrária, não só a suplentes, como a vices. Eu acho uma desnecessidade. E o suplente de senador, para mim, deve ser aquele candidato a senador mais votado que não foi eleito. Então, independentemente de partido. Porque, veja,
Veja a coerência do que eu estou colocando. O povo elege a Antônio para senador. Votou em Antônio. Na maioria das vezes ele não sabe nem quem é o primeiro suplente e quem é o segundo suplente. Por qualquer razão, Antônio deixa o mandato e entra um suplente em quem o povo não votou diretamente. Então, o que acontece? Em quem foi que o povo votou? Nós temos para senador de 4 em 4 anos a eleição. Numa elege 1 e na outra elege 2. Pois bem, porque o mandato são de 8 anos. O que acontece? O titular sai para ser ministro, para ser secretário. Aí entra um suplente em quem o povo não votou. Ora, quem é que deve entrar para substituir? Aquele que o povo deu a quantidade X de votos, que mesmo não tendo sido eleito, foi o mais votado. Ou seja, o terceiro colocado. O terceiro colocado é quem deve ir assumir, já que o primeiro ou o segundo se afastaram, ou se afastou. Então, ele, na verdade, é que precisa ser convocado para assumir o posto. Para senador, não deve ter nem a candidatura a suplente. Porque se 4, 5, 6 candidatos ao Senado concorrem... Os mais votados, então, também como deputado. Claro. Ou seja, elegem-se, se for para 2 vagas, elegem-se os 2 primeiros. Mais votados. E os demais são suplentes. Isso é a coisa mais lógica. Isso é o respeito ao eleitor. Não tem por que inventar essa série de firulas, essa série de coisas que só vêm dificultar a vida do cidadão. Pode ter certeza absoluta, pelos custos elevados que a democracia tem. A democracia é extremamente importante. Ou seja, não há outro sistema melhor do que esse. Mas ela custa. E é possível diminuir os custos da máquina política do Estado exatamente para poder pegar esses recursos, fruto da economia, e destinar à atividade fim para atender a população. Voto obrigatório deve continuar? Eu defendo a obrigatoriedade do voto por uma questão de filosofia política, de ciência política, de teoria geral do Estado, de compreensão da formação do Estado, da sua origem. O Estado existe para servir ao cidadão. O Estado é uma concepção histórica, filosófica, é uma concepção, é uma ficção jurídica, é bem verdade, mas ele se organiza a partir da existência da sociedade. E eu vejo que todos os integrantes da sociedade, o eleitor, o cidadão, ele tem responsabilidade e deveres para com o Estado. Eu acho que o maior dever que o cidadão tem para com o Estado, a responsabilidade, o compromisso, o dever maior que o cidadão tem é de opinar e de decidir com o seu voto o destino da sociedade que ele deseja devidamente organizado. Eu acho um incentivo ao alheiamento, à alienação, à substituição da consciência, sabe, do senso crítico, da consciência de cidadão, do saber o que acontece na sua sociedade, não tornar obrigatório, não manter a obrigatoriedade do cidadão periodicamente ser chamado para votar. Eu vejo isso como a maior obrigação que o cidadão deve ter. Um dever cívico. Um dever cívico, político, institucional, social, em respeito à sociedade em que ele convive, em respeito à família, aos filhos,
definir o que ele entende ser melhor para si, para os mais próximos. Então, essa história de voto facultativo é um estímulo ao desrespeito ao civismo, à pátria, aos seus concidadãos, ou seja, à nação, um desrespeito ao seu país, ao turrão onde você nasceu, mora, cresceu, teve filhos, tem netos, esposa, enfim. Eu acho que é o participar diretamente da vida social, não ser o cidadão ausente, omisso, que não opina. Estimular o voto facultativo é estimular a anarquia. O cidadão não participa e não pode cobrar. Para mim, o voto não é um direito. Para mim, é um dever. Perfeito. Para mim é dever. Bom, o nosso ouvinte Betão quer fazer uma pergunta, né? Vou abrir aqui, tem alguns ouvintes que querem fazer uma pergunta ao deputado Almeida Lima. Betão, bom dia. Bom dia para o senhor, bom dia familiares de ouvintes dessa Rádio Cultura, que nos acompanha em todos os sentidos, a nível de Brasil e fora do Brasil e nosso estado. Bom dia aí ao deputado federal, o senhor Almeida Lima. Se me desculpe, eu chamar de doutor, mas é doutor, advogado aqui. Almeida Lima, deputado federal do Brasil, representante do nosso estado, que são 8 do nosso estado. Aí eu só faço uma pergunta, uma observação. Essa reforma política, ela vem assim, essas coligações vai acabar em dois sentidos, qual? Na proporcional e na majoritária, ou só vai acabar na proporcional e a majoritária ficar o seguinte, tem 30 candidatos a vereador do partido pior e o partido pior não vai ter candidato a prefeito, aí os 30 candidatos a vereador vai ficar o PR. Aí vai ficar o seguinte, já que acabar a coligação, cada partido vai ter seu candidato a prefeito e a vice e a todos os candidatos do 30 a vereador. Ver o que é possível pode fazer como deputado federal, referente não só cada campanha está mostrando o nosso irmão comendo lixo na lixeira em todos os sentidos, qual é o trabalho, qual é o projeto que o Código, mesmo que não seja aprovado pelos outros deputados federais. Tá? Por quê, professor Jário? Porque quem trabalha, Deus ajuda. Com relação à reforma política, a coligação ela vai ser mantida exatamente para os cargos majoritários, ou seja, 2, 3, 4, 5 partidos podem continuar coligados na perspectiva de eleição de um prefeito, de um governador, do presidente. O que não vai acontecer, por falta até de utilidade, é no sistema majoritário ou até mesmo distrital, ou esse outro a que eu me referi de lista fechada, que não vai ter a objetividade, digamos assim, a coligação. A coligação para quê? Não vai ajudar para nada. Então, por via de consequência, respondo objetivamente, coligação para majoritário, que eu digo para o executivo, coligação para o executivo. Para a eleição parlamentar, não há coligação, porque o voto de um não vai beneficiar o outro. O voto é majoritário. Quem tem mais voto ganha. Por conta disso, sem precisar, inclusive, determinação legal, nós vamos ver tranquilamente esta enxurrada de partidos que existe no país acabar. Ou seja, partido de aluguel, sigla de aluguel, partido que entra para vender o seu tempo de televisão, para estar numa coligação, isso vai acabar. Aquela história de dizer assim, não, eu não vou me filiar no partido A, porque a legenda dele é mais alta, tem gente lá com mais votos, eu vou me filiar a um partido cuja legenda é menor, tem mais chance. Isso vai acabar. Então isso acaba naturalmente. Por que razão? Porque vai ser eleito aquele que recebeu o maior número de votos. Então, às vezes o partido chega assim também e diz,
não, eu não quero fulano de tal, filiado aqui ao meu partido, porque ele já é vereador ou ele já é deputado e ele tem muitos votos. E aqui o time que eu tenho é um time com menos votos. Nós tivemos aqui em Sergipe de grupos de terem 4, 5, 6 partidos e dizer assim, não, no partido A só aqueles que têm mais de 20 mil votos, no partido B os que têm entre 15 e 20, no partido C, ora, aí daqui a pouco você vai ter deputado eleito de todo tipo e deputados não eleitos com mais votos do que aqueles que foram eleitos. Então, todos esses jeitinhos, sabe? Com essa reforma acaba. Com essa reforma e a aprovação exatamente do voto majoritário, ganha quem tem voto. E quem tem voto é quem o povo desejou votar e eleger. Bom, eu vou atender 2 ouvintes, que eu já desafogar aqui para o PBX. Professor Zezito, está na linha 1. Bom dia, Zezito. Bom dia. Diga aí. Bom dia, ouvintes da cultura. Bom dia, senador deputado Almeida Lima. Já é o seguinte, eu li na internet, eu acho que foi no blog do James Freitas, da Folha de São Paulo, sobre a composição da comissão. E ele coloca que essa comissão, além de aquele Gloria, existem outros deputados, o próprio Maluf mesmo, que já tem problemas com a justiça. Então a pergunta é, essa composição com deputados, essa comissão com deputados desse tipo, não compromete a credibilidade da reforma? Ou seja, a reforma poderia ser muito mais avançada, mas esses deputados não têm interesse em fazer uma reforma de fato que mude mesmo, né? Tá certo, Zezito. Muito obrigado. Vou atender o outro ouvinte rápido também, na linha 2. Shalom, bom dia. Bom dia, deputado Almeida Lima. Deputado, é o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor expõe aqui defende o voto obrigatório, a obrigatoriedade do voto direto. Certo, muito obrigado, Shalom. Quer saber se, defendendo o voto, se defende também a punição, quem não vota. Olha, em relação... Primeiro foi o professor Zezito. O professor Zezito. Professor Zezito, é evidente que eu já vi algumas matérias fazendo críticas a 3 ou 4 deputados que estão lá na comissão. E se isso não afeta a credibilidade. Vamos ver aqui o seguinte raciocínio. Todos se recordam que este ano que passou, a eleição foi realizada sob a égide, em vigor, da lei da ficha limpa. Então, o cidadão que é candidato, ele pede o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Esses a que o senhor falou, e aí teve gente do PT, muitos do PT, que foram impugnados, uns rejeitados, não puderam ser candidatos, e outros aprovados. Inclusive, entre os aprovados, aqueles do PT que foram considerados mensaleiros. A exemplo do João Paulo Cunha, deputado João Paulo Cunha. Tem o deputado José Guimarães, do PT, e outros. Mas tem também o deputado Paulo Maluf. Tem o deputado Valdemar da Costa Neto. Aí você pergunta sobre a credibilidade. Veja, essas pessoas tiveram o pedido de registro de candidatura aprovado pela Justiça. E foram eleitas, não é? E foram eleitas no seu estado. Dá a entender que não tem ficha suja. Dá a entender que não tem ficha suja. Exatamente. Aí eu tenho ouvido críticas ao parlamento, à Câmara dos Deputados. Eu pergunto, qual é a culpa que a Câmara tem por existirem lá esses parlamentares? Primeiro, quando a sociedade pediu a lei do ficha limpa, o Congresso deu. A lei está em vigor. O Maluf pede o registro da candidatura. É impugnado. Ele se defende. O Tribunal Superior Eleitoral em Brasília diz: não, ele não é ficha suja. Ele não se enquadra na lei do ficha suja. Aí o povo de São Paulo vai e elege. Pergunto:
que é que a Câmara tem a ver com essa decisão? A crítica cabe? Quem fez a crítica entende que a crítica comporta, digamos, por hipótese? Não, a crítica é válida. Então, amigo, faça a crítica ao Poder Judiciário ou ao eleitor de São Paulo. Eu, deputado Almeida Lima, que vos fala, eu não deferi o registro de Paulo Maluf e eu não votei em Paulo Maluf. Eu votei, foi para aprovar a lei do ficha limpa. Agora, se ele está na Câmara, ele é deputado. Lá, todos que levaram o diploma da Justiça Eleitoral como eleito são deputados. Eu não conheço lá deputado pela metade, um terço de deputado. Lá, todo deputado é deputado inteiro. Essa crítica é para dizer que a Justiça Eleitoral cometeu crime de prevaricação, e prevaricar é crime do agente público que não cumpre a função, a atividade, a sua obrigação funcional. Em outras palavras, prevaricação cheira também a corrupção, e a Justiça Eleitoral do país, ao julgar Paulo Maluf habilitado, foi corrupta? Bom, eu não posso afirmar isso, nem vou afirmar, porque eu não tenho elementos para afirmar. Se alguém tem, que faça. Agora, não pode fazer é a Câmara dos Deputados. Eu recebi críticas como presidente da comissão, porque eles estavam lá na comissão. Perguntaram-me: você se sente à vontade? Você não está constrangido? Eu digo não, porque aqui todos são deputados que passaram por esses dois testes: o teste do judiciário e o teste das urnas. Agora, se há constrangimento com a presença deles na comissão, e não há no plenário, eles não estão lá no plenário do mesmo jeito, votando lá no plenário. Se eles podem o mais, pode o menos. Primeiro, se eles são deputados, eles podem estar em todas as comissões. Essa história da credibilidade ou não. A comissão são 40. E não me consta que, se o critério fosse o da credibilidade, a credibilidade iria sofrer arranhões, porque 2, 3 ou 4 ainda respondem a processo. Como Paulo Maluf responde a processo, como João Paulo Cunha do PT responde a processo, como outros respondem a processo. Somos 40. Eu acho que, se eles estão sujos, eu não estou afirmando isso, mas pela crítica que você diz ter lido no Jânio de Freitas, e é verdade que ele publicou isso, será que vai dar para sujar todo mundo? Ou que o voto dos 37 vai ser assim, voto de cabresto desses 3? Porque se isso acontecer na comissão, isso acontece no plenário também. Então aí todos os 513 deputados federais estão comprometidos e não podem estar ali exercendo a sua função. Quanto ao voto obrigatório, hoje é assim: voto obrigatório. Quem não comparece a votar tem que justificar. Aquele que não justifica o voto, aquele que não vai votar e que não justifica, é evidente que a própria legislação hoje impede dele exercer alguns atos da vida civil. Uma série de punições. Mas eu vou perguntar ao Almeida Lima, antes de irmos à Cúria, sobre a reeleição. Qual é a opinião dele sobre a reeleição? Olha, eu acho que o Instituto da Reeleição, ele veio para ficar, e ele é importante. Ou seja, veja, eu vou repetir pela terceira vez, e usando mais a expressão, veja a coerência das minhas palavras. Ou seja, as teses que eu defendo, ela tem um norte. Qual é o norte? A reforma política
precisa vir no sentido de respeitar a vontade do povo, a vontade popular. Que tem a ver isso com reeleição? Ora, o prefeito, o governador, o presidente, que está exercendo um bom mandato, e o povo deseja que ele seja reeleito, é um direito que você dá ao eleitor de reconduzir por mais um mandato aquele político que está fazendo um governo, uma administração a contento, uma administração boa. Então, por que não continuar? Então, eu sou favorável ao Instituto da Reeleição. O que nós precisamos é aprimorar os mecanismos da reeleição para que o candidato que está numa campanha à reeleição não faça o uso da máquina no chamado abuso do poder político ou abuso do poder econômico. Fora essa questão de aprimoramento, eu acho que o Instituto da Reeleição é extremamente importante e deve permanecer. Bom, antes de encerrar, eu vou fazer uma pergunta, o pessoal está ligando para cá. Tarcísio, então, depois o deputado Almeida Lima vai ter realmente, a partir de hoje, né, espaços, porque realmente o assunto é palpitante e o povo quer saber o andamento dessa comissão. Mas antes da última pergunta, que vai fugir um pouco da política, né, é sobre o Hospital do Câncer, está uma discussão aqui em Sergipe, quero saber a opinião do deputado. Mas antes, Tarcísio, direto da Cúria, caiu outra vez? Não é possível. Então, deputado, qual é a sua opinião sobre o Hospital do Câncer, que está essa discussão toda em Sergipe? Jairo, eu fico surpreso, eu pergunto, e esse hospital não já está construído, não? Porque tanta discussão em torno desse assunto, na minha impressão, esse hospital já está construído em algum lugar no estado de Sergipe. Sobretudo porque, quando você fala da confusão, do debate, é que dois colegas nossos, parlamentares, um senador e um deputado federal, o senador Eduardo Amorim e o deputado Rogério Carvalho, se você somar o período de um com o do outro, como secretário de saúde do município de Aracaju e como secretário de saúde do estado, se você somar, eu tenho a impressão aí que dá algo em torno de 14 ou 16 anos. E o que fizeram? Estão discutindo agora o Hospital do Câncer. Eu quero dizer que sou extremamente a favor. Se depender de mim, isso estará feito, aprovado imediatamente. Eu acho que pelo barulho que estão criando, isso já deveria estar assegurado, com recursos ou sendo já executado ou pronto, atendendo a população. Então, porque essa briga que existe, não é? Para ser o pai da criança, é como se a criança já tivesse nascido. E eu lhe digo com toda a sinceridade, fizeram o quê? Os dois, quando secretário de saúde do estado ao longo de 12, 14 anos. Sim, porque o Rogério foi secretário do município durante 6 anos, secretário de saúde, com mais 4 no governo Marcelo Deda, 10. Eduardo Amorim foi secretário de saúde de João por conta aí de uns 2 anos, 12 anos. E em 12 anos, os dois não fizeram o hospital. E por que não aparelharam o hospital de cirurgia, que tem o centro de oncologia, está lá inclusive sem os equipamentos? E porque até antes de buscar 20, 40, 60 milhões de reais para construir daqui a 3, 4 anos e depois equipar, por que não já equiparam o Hospital João Alves com os equipamentos necessários para radioterapia, tratamento do câncer, portanto, que estão aí há 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2, sem esses equipamentos, inclusive pacientes tendo que ir para outros estados. Eu acho que isso, eu pergunto, é para construir mais, né?
essas unidades de saúde que já foram construídas, eu pergunto, elas estão funcionando? Tá bom, então fica aí. O Hospital São José, que é de uma entidade filantrópica, está quase fechado. Então o deputado é a favor. Demais. E reparelhe o outro também. Demais. Agora, o que eu não quero é que se crie um factoide para enganar o povo. Tá bom. Olha, eu agradeço, Jairo, e devo dizer, inclusive, o seguinte, que desejo retornar a esse programa, à sua audiência, inclusive até com mais tempo, permita-me eu fazer a solicitação para o debate dessas ideias, e quero dizer à população de Aracaju e de Sergipe que nós estamos trabalhando uma agenda, uma programação para levar o debate às instituições, à sociedade, às escolas, às universidades, porque entendemos que este é um tema que precisa ter a participação popular. A exemplo do que disse há pouco aí o nosso arcebispo, Dom Lessa. Ou seja, nesse momento em que ele está lançando aí o Fórum Social. Né? E nós sabemos que a Igreja Católica, por exemplo, ela participa desses fatos sociais e políticos através dos seus organismos internos, a exemplo do CONAL, e há uma necessidade. Eu irei pedir uma audiência, inclusive, a Dom Lessa, para tratar desse assunto e nos colocar à disposição para o debate, para receber, digamos, as sugestões, porque a Igreja Católica tem participado diretamente desse processo, não apenas no período eleitoral, mas também antes do processo eleitoral, como no caso da aprovação de uma emenda à legislação sobre o abuso do poder econômico, a compra do voto, que gerou exatamente o artigo 41A daquela lei das eleições. Ou seja, nós iremos procurar a comunidade, a população, para levar esse debate a todos os cantos e a sociedade poder emitir a sua opinião no sentido de que a proposta de reforma política venha atender cada vez mais aos interesses do povo. O poder emana do povo. Portanto, o respeito ao voto popular será a tônica do trabalho que nós vamos realizar nesta comissão e no Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado Almeida Lima. Eu é que agradeço a todos vocês. Um bom dia.